vezes que a gente acontece, a gente está conversando com a pessoa, aí você terminou de falar e fica aquele silêncio. Tipo assim, você não entendeu nada. Boa tarde, meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Alisson, sou estudante do curso de letras da UFO, quero ser um professor de espanhol e de inglês. Hoje eu tive a ideia de fazer um TED para vocês, que foi, no meu curso eu tenho uma disciplina que se chama ênfase na escuta. E essa disciplina a gente desenvolve várias técnicas, tem várias teorias para se escutar mais conscientemente, porque como a gente vai ser professor, nós vamos dar o que nós chamamos de exercícios de escuta. Então a gente desenvolveu algumas técnicas para poder educar o nosso ouvido. E eu achei muito interessante trazer isso para cá, por quê? Porque a gente pode colocar no nosso dia a dia essas técnicas que eu aprendi. Então, pode passar. O TED hoje seria ouvir conscientemente em um mundo acelerado. Porque hoje a gente tem tanta informação, né? A gente tem tantas cacofonias, coisas acontecendo, barulho de carros, e às vezes a gente fica meio que perdido no que a gente vai focar na nossa audição. Estamos perdendo a capacidade de ouvir, pessoal. E isso é uma coisa assim, bastante, né, se a gente for parar para analisar, bastante complicado, porque a gente não parou hoje, né, às vezes para ouvir outras pessoas. Uma coisa interessante, numa conversa normal que você tem com uma pessoa, ou numa sala de aula, ou às vezes em algum, sei lá, algum jornal que você esteja vendo, nós, 60% da conversa, nós estamos escutando o que aquela pessoa está falando. Desses 60%, apenas 25% nós retemos. Ou seja, então de tudo que a pessoa falou, apenas 25% que a gente vai realmente prestar atenção. Agora imagine se a gente não faz isso conscientemente. Tanto de coisa que perde, tanto de coisa que pode ser perdida aí nessa comunicação. Escutar é fazer sentido para os sons. Então você vai pegar um som do ambiente, você vai fazer um processo fisiológico, né, e vai dar sentido para aquilo que você está ouvindo. Às vezes nós usamos técnicas inconscientes que fazem com que a gente filtre os sons do ambiente e prestamos atenção nesses sons que nos são apresentados. Uma dessas técnicas que nós utilizamos é, por exemplo, se a gente está numa multidão muito barulhenta, às vezes a gente está ouvindo barulhos e tal, que a gente não está escutando, se a gente fala, por exemplo, Estela, automaticamente está aí. Automaticamente nós prestamos atenção naquele, porque a gente, através do nome, nós filtramos, às vezes a gente está numa multidão, a gente filtra, é uma técnica que inconscientemente a gente já desenvolveu. Uma outra técnica que nós desenvolvemos são filtros, né? Esses aqui são filtros: cultura, linguagem, valores, crenças, atitudes, expectativas, intenções. Então, quando alguma coisa dessa área nos aparece, nós automaticamente já prestamos atenção. Essa pessoa está falando sobre música, você vê que aquela outra pessoa está falando sobre música, automaticamente seu ouvido já fica mais atento àquilo lá. Isso às vezes é um filtro que nós automaticamente, porque às vezes a gente elimina coisas e aproximamos de coisas. Isso é bastante interessante, você às vezes para prestar atenção, que às vezes a pessoa está conversando sobre algum assunto e você não acha aquele assunto interessante, automaticamente o que você faz? Você tenta mudar de assunto, né? Então isso é um filtro que a gente inconscientemente às vezes utiliza. Essa palestra que eu fiz, gente, ela foi inspirada numa palestra de um cara que se chama Julian Treasure. Ele fala de uma experiência pessoal dele, que ele falou para a mulher dele que ele ia escutar ela como se fosse a primeira vez. Toda vez que ela fosse falar alguma coisa, ele ia escutar ela como se fosse a primeira vez. Vocês acham que ele conseguiu? Acho que não, né, gente? Porque acontecem situações do dia a dia, às vezes a rotina, às vezes coisas, mas é uma boa intenção. Você parar para pensar, para olhar para a pessoa e quando você for escutar ela, como se fosse a primeira vez, achar interessante aquilo que a gente está falando. Vou fazer uma experiência com vocês. Todo mundo fecha o olho. Fechando o olho, a gente consegue perceber, através só dos sons, o
o tamanho dessa sala, a acústica dessa sala. Tenta perceber, através do som, desses microsons que estão perto de vocês, quantas pessoas tem do seu lado. Através desses às vezes o ventilador pode ser que atrapalhe, mas podem abrir os olhos. Então, através da audição, nós escutamos e podemos perceber o ambiente que nos circundeia. Entendeu? Essa experiência é para vocês, mais ou menos, que às vezes se a gente fechar o olho, a gente pode perceber tantas coisas no nosso ambiente, tantas coisas que às vezes não são ditas, né? Estamos perdendo a capacidade de ouvir. Estamos perdendo a capacidade de ouvir, pessoal, por causa de alguns motivos. Primeiramente, o ser humano desenvolveu a capacidade de gravar as coisas, né? Então a gente, através da escrita, através do áudio, através das imagens, nós gravamos as coisas e às vezes a gente prefere ouvir as coisas que estão gravadas do que você realmente ouvir uma pessoa. Uma coisa interessante em relação a isso é, por exemplo, hoje em dia, quem escuta um CD inteiro? Pega um CD, vai escutar inteirinho, ou quem às vezes vai num show de uma pessoa para ouvir aquilo lá, mas eu não estou no show, tem um monte de barulho e tal. E a gente vai perder isso, pode às vezes ser uma coisa prejudicial pelo fato da gente preferir o gravado, né? A gente preferir não ir abandonar a conversação, né? ou ao vivo mesmo, que é tão importante. Por que a gente está perdendo essa capacidade de ouvir? Nos são jogadas na nossa cara várias informações, muitas informações, às vezes, e essas informações tanto visualmente como de sons. Então às vezes a gente se fecha e a gente prefere não escutar as coisas. Por quê? Porque o mundo é um lugar que se tornou muito barulhento. Então o que a gente faz? O que é um refúgio que nós temos? Os headphones, né? Os foninhos de ouvido. Esses foninhos de ouvido viraram, né, como se fosse um refúgio que nós temos mesmo para não ter que escutar, ou às vezes não se alienar, mas às vezes você fugir do meio porque está muito barulhento e tal. E é muito perigoso você ficar escutando muito coisas em fone de ouvido. Por quê? Porque se você fica escutando muito música no fone de ouvido, isso pode fazer mal para a sua audição. E é a escala de decibéis. Então, por exemplo, igual a gente está aqui nessa sala, né? 40 decibéis, no caso, quando você está no ambiente de trabalho e tal. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, de 70 a 80 já é incomodativo, restaurante barulhento, chegada de trem em estação, 90 já fica fatigante, né? Então, por exemplo, um fone de ouvido que a pessoa fica ouvindo muito alto, vai estar mais ou menos aqui, ó. E 8 horas você ouvindo música bastante alta, pode ser bastante prejudicial para o ouvido. Você pode acarretar você ficar ouvindo aqueles chiados, aqueles barulhos, enfim. Então a gente tem que tentar se atentar aos ambientes que a gente está frequentando. Se tem muito barulho, se a gente vai ficar muito exposto a esse barulho. Cada grau de decibéis, por exemplo, ó, aqui, nesse que é fatigante, é bom ficar no máximo 8 horas. Que às vezes, nem o nosso local de trabalho, às vezes, chega a esse 90, às vezes é 80, 70, que é um incomodativo, mas não faz tanto mal. Mas 8 horas no máximo, gente. Depois disso, depois que sair do trabalho ou da faculdade, tenta ficar um pouquinho em silêncio, resguardar o ouvido, para não ficar tão exposto aí a esses barulhos mesmo que podem ser prejudiciais. Outro aspecto que deixam que a gente não escute tantas pessoas é o quê? Esses seriam como se fossem os 7 pecados da audição, mas não são 7 pecados. Seriam 7 coisas que acontecem quando a gente está, que tornam o quê? Você às vezes não quer ouvir esses tipos de pessoas. Pessoas que às vezes não fazem esse tipo de coisa, a gente começa a evitar. Pessoa que às vezes fofoca muito, eu não vou conversar com aquela pessoa, ela fofoca muito, então você já começa a evitar. Ou se não, pessoa que é julgamento, né, faz muito julgamento, e esse julgamento aqui no sentido condenativo mesmo, pessoa que condena a atitude da pessoa, nossa, não gostei, a gente acaba evitando ouvir essas pessoas. Reclamação, né, às vezes no dia a dia mesmo, às vezes as pessoas começam a reclamar demais de você, a gente vai evitando essas pessoas. Então, isso daqui não é como se fosse uma coisa que a gente não deva fazer, mas é uma coisa que a gente deve evitar. E a gente evitando esses aspectos, exageros, né? Às vezes tem pessoa que é muito exagerada, vai contar as coisas para você. Nossa, passou um disco voador e exagera. Ou senão,
usa muito perfeito, nossa, exagera o discurso da pessoa e a pessoa você vê que não está contando uma coisa assim, conta a essência daquilo, né? Esses dogmas aqui é da seguinte maneira: tem pessoas que às vezes misturam o dogma com o pessoal. Então às vezes ela está querendo falar uma coisa, mas ela não tem nenhuma às vezes comprovação científica naquilo que ela está falando e começa a evitar. Então ela entra, né, entra aí numa coisa que é especulativa da própria pessoa. Então a gente acaba evitando. Você fala, se aquela pessoa ali está falando uma coisa, mas não tem uma comprovação naquilo que ela está falando, e isso pode fazer com que a gente deixe de escutar essas pessoas. Eu não quero conversar, né? Então isso acaba a gente perdendo a empatia com as pessoas, né? Às vezes a pessoa está querendo, a gente às vezes não tem paciência de ouvir as pessoas conversar. Às vezes a gente está conversando com as pessoas assim, e a gente quer contar uma história, né? Ah, aconteceu tal coisa, tá? A pessoa chega, não, mas o que aconteceu mesmo? Resume um pouco o que você está falando. A gente vai perdendo essa habilidade de comunicação. E essa habilidade de comunicação vai sendo substituída por quê? Por telefone, né? WhatsApp. Aí o que acontece? Vocês acham que uma comunicação feita por esses aparelhos, feitas por WhatsApp, ela é 100% efetiva? Você conversar pelo telefone, você vai entender tudo que a pessoa está falando? Muita coisa vai ser perdida, às vezes está com muito barulho, às vezes a pessoa fala, o que? Às vezes a gente não entende, a gente às vezes fica perdido. Então, por isso que é muito importante a gente prestar atenção mesmo nas pessoas. Aí o que acontece? A gente acaba ficando um pouco dessensibilizado com as coisas do meio. E aqui que a mídia faz para poder pegar a nossa atenção, ela joga essas coisas, né, na nossa cara, e a gente acaba que é uma maneira apelativa de chamar a nossa atenção, já que a gente não está ouvindo mais o meio que a gente está, precisa de coisa forte para chamar a nossa atenção. E isso, às vezes, o que acontece? A gente não escuta, às vezes, o sutil, uma coisa mais simples, uma coisa que, às vezes, não é tão forte, entendeu? Isso aqui são coisas que a gente vê sempre em manchetes e coisas que são realmente para chamar a nossa atenção de uma maneira muito, muito forte. E o que é sutil, às vezes, fica esquecido. Escutar conscientemente cria entendimento. Então, quando você escuta uma pessoa, quando você entende, vocês acham que... Olha o tanto de coisa que a gente pode evitar. Quando você realmente para escutar alguém, a gente pode evitar guerras, a gente pode evitar coisas feias, só por você prestar mais atenção no que a pessoa está falando, brigas, discussões. Às vezes, isso tudo aqui, gente, às vezes é falta de escutar realmente o outro, de entender o outro, por que ele está fazendo alguma situação. Pode passar. Então, isso aqui, gente, agora eu vou passar algumas técnicas para vocês, para a gente ficar mais atento aí a esse ato de ouvir conscientemente. Eu achei interessante, não sei quem estava falando, que é o quê? A gente, às vezes, precisa de nos colocar em situações diferentes, dependendo de uma conversa que a gente tem com a pessoa, a gente precisa ser mais incisivo, dependendo da conversa, a gente precisa ser mais empático. Então, às vezes, você está falando, ou às vezes você está só escutando. A gente tem que saber alternar dessas posições, né, desse ato comunicativo. Para quê? Para você conseguir que o ato comunicativo seja uma coisa realmente prazerosa, que você realmente entenda a pessoa. Às vezes tem pessoas que você precisa de falar um pouquinho mais alto para ela entender, né? Mas assim, isso tudo, a gente tem uma fórmula? Não tem uma fórmula, mas a gente vai saber na vivência mesmo com a pessoa. Às vezes a gente tem que ser um pouquinho mais redutivo, tem pessoas que são muito agressivas, eu falo no sentido de que falam alto e que falam muitas coisas, então a gente acaba se colocando numa situação mais de ouvinte, tentando... isso tudo depende da pessoa. Às vezes, por exemplo, na faculdade isso aqui eu acho que é muito útil, né? Às vezes a gente precisa ser um pouquinho, deixar o nosso ponto de vista um pouquinho mais marcado, né? Crítico no sentido de que você tem a sua opinião formada. Pode passar. Outra coisa que eu achei muito interessante para a gente saber desenvolver esse ato de escutar de maneira tranquila é um acrônimo, né? Rasa é uma palavra do sânscrito que significa suco,
que é uma coisa assim, né, vamos dizer assim, gostosa, interessante. E aí, no caso, seria o quê? Qualquer tipo dessas pessoas, líderes, professores, pais, filhos, no trabalho, na faculdade, jovens, qualquer um pode fazer isso. Qualquer um pode, por exemplo, ó, receber. Receber isso aqui seria um ato comunicativo quando você está conversando com a pessoa. Quando você coloca nessa situação de recepção, você está entendendo o que a pessoa está te falando, você está recebendo aquilo que a pessoa está te falando e você está aceitando aquilo que ela está falando. Então já parte daqui que você está aceitando a pessoa te passando uma informação. Durante isso, a gente pode fazer a apreciação disso. Como é que a gente faz essa apreciação? Fazendo pequenos sons, né? Interessante, gostei, tá. Isso mostra que você está prestando atenção na pessoa, isso mostra que aquilo que a pessoa está te falando é uma coisa interessante. Tantas vezes que a gente está conversando com a pessoa, aí você terminou de falar e fica feliz assim mesmo. Tipo assim, você não entendeu nada, você não gosta, entendeu? Então, isso torna o que a pessoa está te falando uma coisa que seja interessante. Isso, levando para a linguística, tem uma função da linguagem que se chama função fática, que é justamente isso, manter a comunicação com outra pessoa. Então, fale coisas, entendi, legal, que isso surge, ou se não, outro técnico muito interessante, às vezes a pessoa está falando, você repete a última palavra que ela falou. Escuta isso, escuta tal, então a pessoa continua dissertando sobre aquilo que ela estava falando. Sumarizar. Porque eu peguei essa palestra, foi do inglês, né? Então, lá estava summarize e aqui estava ask. E eu tentei manter esse acrônimo para ser essa palavra do sânscrito para ficar mais forte. Sumarizar não é muito usual aqui para a gente no Brasil, mas seria resumir. Então, a pessoa te falou alguma coisa, você parafraseia aquilo que ela falou. Então você quis dizer que isso. Aí a pessoa, isso, entendi, legal. E esse apontar seria perguntar mesmo, né? Às vezes a pessoa acabou de falar alguma coisa para você, você aponta um ponto. Então, em relação a esse aspecto, é isso. A pessoa vai mostrar que você está interessado naquilo que a pessoa está falando. São técnicas, são dicas que eu estou passando para vocês que a gente pode utilizar em qualquer lugar.